Aurélio, você tem uma pauta interessante aí de um acontecimento que muita gente viu as imagens, mas não entendeu o contexto, né? Eu particularmente vi as imagens, imaginei que era só mais um caso de caos em estádios, mas o pano de fundo é muito mais complicado do que deu a entender ali. Então fique muito à vontade para explicar o que aconteceu na Turquia, meu amigo. Acho que às vezes é um pouco perigoso, né? A gente se depara nas redes sociais, né? É um pouco do que a gente estava falando sobre como transplantar o formato de lá para o formato daqui, né? Que a gente consegue aprofundar mais. Porque às vezes a gente vê umas imagens soltas, né? Como foi o caso desse domingo aí, que tivemos, né? As famosas cenas lamentáveis, né? No jogo da terceira divisão da Turquia. E acho que chama muito a atenção porque pelo grau, né, da violência que a gente viu, assim, né? Porque em tese as matérias, né, que saíram, a grande maioria das matérias não mencionavam o pano de fundo político que estava rolando ali. Mas primeiro que estava rolando um pano de fundo político. A Turquia a gente está vendo nas notícias todos os dias por N motivos, né? Alguns desde do terremoto que rolou lá recentemente. Mas enfim, vamos voltar. Jogo da terceira divisão da Turquia entre Bursaspor e Ahmetspor. Basicamente, tivemos cenas muito violentas no gramado, né? Desde antes de começar o jogo, a torcida da casa, né? A torcida do Bursaspor estava não só, lógico, cantar, né? Ou fazer cânticos agressivos, qualquer coisa do tipo, né? Isso vai ser natural em qualquer estádio, obviamente. Mas não era só cantar que eles estavam fazendo, né? Eles tinham faixas, né? Que obviamente já mostra um grau de premeditação da coisa, né? Porque não era uma faixa escrita à mão, eram faixas com imagens e tudo mais. E jogando objetos sem parar no campo, né? Muitos copinhos d'água, pelo que dá para identificar as imagens, mas também pedra, outras coisas assim, estavam rolando, né? E de novo, você se depara com essas imagens nas redes sociais, de repente você pensa, poxa, né, rivalidade, futebol respira, essas coisas, alguns chavões aí que a gente está acostumado nessa era do futebol das redes sociais aí. Para a E rádio aí o maluco. que é para raio de maluco, total. Mas tudo bem, enfim, até se ninguém jogasse no Google ali, né, Bursaspor e Ahmetspor, vai achar que são dois rivais ali, como, sei lá, um Grenal que a gente teve nesse final de semana também, por exemplo, ou um Flamengo e Vasco, né, o clássico dos milhões e tal. O Bavi, né, já vamos homenagear agora. Pensei que você ia deixar passar. Que Vamos é lá. isso, que é isso. Mas, enfim, e tem um pano de fundo muito forte nisso daí, que é a questão curda na Turquia, né? Basicamente, o Ahmetspor é um time da região curda do país, né? Então, os curdos são aí Aqui tá, né? A gente precisa voltar um pouco a pegar da Copa além da Copa aqui para poder dar um exemplo, explicar melhor, né? O que rola. A Turquia é um país multiétnico, né? Você não tem um povo só. Você ainda tem armênios na Turquia, você ainda tem gregos e a segunda maior etnia curdos, né? E os curdos não têm o próprio Estado, né? Você não existe o país curdo, assim, não é reconhecido internacionalmente e tudo mais. E existe uma tensão muito forte, né, com esse grupo étnico lá, por uma série de questões históricas. Daqui a pouco a gente pode aprofundar mais isso. Mas, basicamente, a torcida do Bursaspor, que tem... Existe uma rivalidade esportiva entre essas duas equipes? Existe, mas ela sempre nasceu dessa questão curda, né? Se você olhar no mapa, só para situar o pessoal, a cidade de Bursa, né, que é a cidade do Bursaspor, que é o time da casa, é muito distante. São literalmente dos lados opostos do mapa. Um fica... o Bursaspor é um time do noroeste e o Ahmetspor é um time do sudeste da Turquia. Então, assim, a Turquia é um país grande, né? São assim, muitos e muitos quilômetros de distância. Mas tudo bem, a gente já viu rivalidades de times distantes, né? Não necessariamente os clássicos eles são entre times da mesma cidade. Mas ali claramente, né, era uma situação de intimidar os curdos e, enfim, demonstração de nacionalismo, né? Esse ano vai ter eleição na Turquia, uma eleição tensa, né, pelo que tudo
por tudo que envolve, por essa questão do terremoto, né? Terremoto que matou aí 50 mil pessoas na Turquia, o governo sendo crítico, o governo Erdogan, né? Basicamente o líder de fato da Turquia faz 20 anos, um governo autocrático, que inclusive tem uma indisposição com as torcidas de futebol, a gente pode falar disso também daqui a pouco, aprofundar um pouco mais, mas então a gente viu ali coisas muito, muito pesadas rolando no jogo, jogador... Tem esse lance, né, do cara que vai bater escanteio na Libertadores, faz um tempo que já não é mais assim na Libertadores também, né, mas assim, o cara sendo cercado ali por escudos policiais e tal, não sei o quê, e ali não tinha nem o que o árbitro fazer, né, era muito, parecia que os caras tinham, inclusive, copos de água infinitos para tacar em campo, uma coisa incrível. Então, teve muitas dessas cenas, o jogo foi interrompido muitas vezes, e chama atenção, primeiro, né, como eu já disse, o impacto das cenas, a violência, a agressividade, assim, em torno desse jogo, que não é uma questão esportiva. E a segunda coisa, e aí foi o que a gente explorou um pouquinho lá no Twitter, no Instagram do Copa Além da Copa, que é a questão curda na Turquia, que é basicamente um povo, né, há anos, desde que a Turquia existe, né, a Turquia está completando aí 100 anos da fundação da República da Turquia, criada a partir do Império Otomano, né, então não faz tanto tempo assim que existe o país Turquia, mas os povos, né, os povos turcos e curdos já estavam lá há muito tempo, e rola esse conflito étnico assim muito forte, né? E claramente um lado muito mais forte que o outro, né? Os turcos eles têm o país basicamente para eles, e ao longo da história, ao longo dos últimos 100 anos, principalmente desde os anos 70, a gente tem um conflito armado, basicamente, na Turquia, com grupos revolucionários curdos, né? Basicamente o mais famoso é o PKK, né? O Partido dos Trabalhadores Curdos, que tem, enfim, muita gente de esquerda aqui, né? Que acredito que boa parte do público da bancada deva ser ligado, né? São pessoas mais progressistas e tal, já conhecem, né? A questão curda, a luta do PKK na Turquia, mas enfim, só dando esse panorama geral aí, não sei se ficou um pouco confuso, tentei puxar, tinha escrito alguma coisinha, eu falei, não vou ler, vou tentar puxar de memória, mas é isso, assim, de novo, muita violência e a questão curta que, incrivelmente, ainda que incrivelmente, mas a gente lá no Copa, o que a gente costuma fazer? E é isso que a gente quer trazer na bancada agora, com a licença do público aí, se, né, tudo rolar e for firmeza para todo mundo, de trazer um pouco mais essa discussão política, geopolítica também para o campo do Na Bancada, porque é legal, sei lá, ver as cenas de violência e falar, nossa, que rivalidade, não sei o quê, mas a gente sempre achou massa, e ainda bem que a gente conseguiu encontrar um público que achasse massa também, entender o que está por trás disso, porque não é só essa questão de rivalidade esportiva, né?